Pergunta que não quer calar. Macumbeiro, médium, bandista, candomblecista, quimbandeiro. Como é que faz para cortar o cabelo? Por quê? Sempre tem aquela regrinha, né? Sempre tem aquele ditado que nenhum macumbeiro, nenhum bandista deixa ninguém colocar a mão na cabeça dele. Para quem não sabe, a mão no ori. E ori significa cabeça. Resumindo isso, será que o macumbeiro pode cortar o cabelo em qualquer local? Isso eu estou falando do homem. E da mulher que tem aquele velho costume de ir ao salão de beleza? E aí, para você que é um bandista, para você que é candomblecista, e aí, como é que você faz para ir no salão, né, de cabelo, aí, você mulher? E sempre tem aquela regrinha básica que, na minha cabeça, ninguém toca. Mas será que existe alguns cuidados? Será que um bandista, que um macumbeiro, ele tem que ter algum cuidado em relação a isso? Vamos tentar explicar um pouquinho para vocês sobre esse assunto. Então não esqueça de curtir esse vídeo e, é claro, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, deixando bem claro que em breve a gente vai estar realizando o sorteio aí da nossa guia de proteção de Exu e Pombogira, tá? Basta você curtir esse vídeo e ajudar a compartilhar. Mas, já dito isso, sem delongas, vamos lá, vamos cortar o cabelo? Bora pro vídeo! Pois bem, pessoal, já tirei meu equeté aqui, meu filá, né? Porque até então eu estou com o cabelo cortado, né? Eu devia até fazer uma gravação lá no salão, né? No caso, no cabeleireiro lá, no barbeiro, né? Cortando meu cabelo, mas eu não fiz isso não, tá? E agora vamos tentar, já que eu cortei o cabelo, eu queria trazer esse assunto para vocês, né? Porque sempre tem aquele dilema, aquela coisinha que, mas na minha cabeça ninguém toca, é porque eu sou da macumba e por aí vai indo. E realmente existe essa questão? Sim, realmente existe. A sua cabeça, para a gente começar daí, lá, logo de início, o seu ori, a sua cabeça é um local sagrado. E para você que não sabe, a sua cabeça é o local onde que comanda tudo. Suas ações, o seu corpo, enfim, a sua cabeça praticamente é você por completo. A sua cabeça é o seu guia. Já viu esse ditado? Pois bem. Até então, se a gente for falar de uma questão mais científica, né, mais biológica, a gente tem um cérebro na nossa cabeça que é o que controla todo o nosso corpo, que, querendo ou não, é um local ali, como se diz, né, primordial para o nosso corpo, né, funcionar. Até então não existe transplante de cérebro, né? Existe até o transplante de coração, mas de cérebro ainda não existe. Para vocês verem que a nossa cabeça é um local, é um órgão, né? Vamos dar um exemplo assim, único, tá? Numa questão biológica, é uma coisa única que é totalmente insubstituível, tá? Pela ciência humana. Então, dentro desse sentido, né, biologicamente falando, a nossa cabeça, que no caso é o nosso cérebro, comanda todos os nossos movimentos, nossa vida, nossos pensamentos, lembranças e sentimentos, tá? Então a nossa cabeça é um local ali primordial, né, para a nossa sobrevivência no mundo, né? Dito isso, pessoal, dentro do plano espiritual, agora entrando mais numa vertente espiritual, a nossa cabeça também é um local importantíssimo. Por quê? Porque aí nós estamos falando sobre a nossa consciência. E para quem você que não sabe, a consciência, vamos dar um exemplo aqui, que seria o nosso perispírito, ou até mesmo o nosso espírito. Então, a nossa consciência, ela é predominante aqui na nossa cabeça, que dentro da tradição Yorubá chamamos de ori, que é a nossa cabeça. É onde ali está toda a nossa egrégora espiritual, aonde que é feitas as obrigações e por aí vai indo. Então a cabeça também é um local sagrado, aonde os seus orixás estão assentados ou as suas entidades estão firmadas. E quando a gente fala isso, os orixás assentados na nossa cabeça, as entidades firmadas na nossa cabeça, isso quer dizer que elas estão firmadas em nossa vida física, tá? E espiritual também, ou seja, elas estão firmes, as nossas entidades estão firmadas ou nos acompanham, tanto no plano físico, né, que é no nosso plano, como também no nosso plano espiritual, na nossa vivência espiritual. Por isso que a gente fala que ela está assentada no nosso ori,
está firmada no nosso Ori, porque o Ori ele faz parte do plano físico, mas também a nossa consciência faz parte do plano espiritual. Então isso aqui é um local sagrado. Deixando bem claro que além de ser um local sagrado, o nosso Ori também é um local que muitas das vezes pode ter uma certa vulnerabilidade, que no caso é uma certa fraqueza. Por isso que muitos dizem, firme sua cabeça, que no caso é eleve os seus pensamentos, eleve a sua mente, boas vibrações, porque assim você vai se manter firme. Isso entra no estado de consciência. Eu não vou nem entrar aqui muito nesse detalhe, porque até então o foco é o corte de cabelo, né? Bicho, eu tô indo até pro outro lado. Mas enfim, vamos lá. A nossa cabeça, o nosso Ori também é um local de vulnerabilidade, caso não estejamos ali no devido equilíbrio. Quando a gente não está no devido equilíbrio, passando por algum processo ou por alguma situação que faça nós baixarmos a nossa vibração, que querendo ou não, quando nós baixamos a nossa vibração, pessoal, isso reflete diretamente nos nossos pensamentos. Na verdade, os nossos pensamentos, atitudes que fazem com que a nossa vibração caia, fazendo com que nós fiquemos mais vulneráveis. E essa vulnerabilidade, né? Ela começa inicialmente aqui no nosso Ori, porque é a nossa consciência. Então, se estamos baixo, vibrando baixo, tá? A primeira coisa que vibra baixo é os nossos pensamentos. Então, a gente precisa sempre elevar os nossos pensamentos por conta disso. Aí, pronto. Tá firmado, tá bacaninha, tá certinho, cabeça top, as entidades firme, tudo bacana, local sagrado. Posso ir no salão de cabelo? Pode. Ah, mas qualquer pessoa pode tocar na minha cabeça? Não. Não e sim. Tá, agora ficou meio confuso, né? Como assim? Não e sim. Quer dizer que o ideal para você, independente se você é um bandista ou não, que você procure um salão de cabeleireiro se você for mulher, um barbeiro se você for homem, um local de sua confiança, aonde você confia ali no profissional. Tá ok? É claro, gente, isso é até por uma questão de segurança, né? Não é nem só por uma questão espiritual, mas sim por uma questão de segurança, né? Pensa bem, você homem, você que faz um corte de cabelo sabe muito bem ali que o barbeiro, né? Que o cabeleireiro, ele usa uma navalha. Se você não confia na pessoa, nunca viu na vida, será que você vai confiar em alguém para passar uma navalha pertinho aqui, às vezes, fazendo a barba do seu pescoço? Não sei não, hein? Mas enfim, já voltando pro lado espiritual. Vá num local, em uma pessoa onde você confia. Ah, mas Patrick, aquela pessoa que corta o meu cabelo, ele tem uma vida que não é muito bacana. É uma pessoa que não está muito bem. Será que isso vai refletir na minha vida porque eu estou deixando ele colocar a mão no meu Ori? Não, pessoal, isso não vai refletir na sua vida. Tá? Primeiramente que você não vai absorver a negatividade da pessoa. Né? Se fosse assim, pessoal, seria algo muito, muito sem lógica. Tá? A gente simplesmente só de alguém relar ou encostar em você, você absorver essa carga negativa dos outros. Não é assim que funciona. Primeiramente a gente tem que entender que é o que? Ali não é necessariamente... Você não está agregando ou você não está indo no salão com intenções espirituais. Você está indo ali com uma intenção física, né? Uma questão de estética. E ali você está perante a um profissional. Então... tudo que essa pessoa a conduta dela não faz parte necessariamente do profissional. Deixando bem claro, não faz parte necessariamente. Eu não vou nem entrar muito em detalhe para explicar sobre isso. Mas é bem simples. Pode ir no salão? Pode ir. Mas Patrick, eu sou do candomblé e eu tenho que tapar a minha cabeça. Vamos lá. Existem algumas obrigações em algumas culturas, inclusive ao culto ao orixá, no caso do candomblé, onde se faz algumas ritualísticas referentes ao Ori, aonde que existe ali alguns preceitos. Preceito, para você que não sabe, é um tipo de proibição. Então essas proibições ou esses preceitos incluem, um exemplo, tá? Tapar a sua cabeça ou ficar um tempo sem cortar o cabelo, ou às vezes você tem até que raspar o cabelo. Quando você entra em alguns preceitos ou em algumas proibições, aí é claro que você não pode ir em salão nenhum, não pode deixar ninguém tocar a sua cabeça, independente se é um profissional ou não. Por quê? Porque você está sob um preceito, você tem proibições, você tem coisas a seguir. Agora, caso não haja nenhuma proibição, caso não haja nenhum preceito que você esteja passando,
pode ficar despreocupado, tá ok? Porque senão assim, gente, tava perdido. Senão assim, praticamente, cabeleireiro, barbeiro, só ia existir macumbeiro, né? Porque senão, né, quem é qualificado para colocar a mão na sua cabeça? É claro, você vai dizer, ah, o meu pai de santo, minha mãe de santo. Então, se fosse assim, você nunca iria em um salão de cabeleireiro. Se fosse assim, você, homem, nunca ia cortar o seu cabelo. Então, a gente tem que parar para analisar uma coisa e entender que basta a gente confiar e nem tudo vai ser algo voltado ao espiritual. Apenas uma questão estética. Eu, inclusive, eu vou no cabeleireiro, confio no meu cabeleireiro, ele corta meu cabelo e tá tudo ok. Fora isso, é claro, eu não deixo ninguém ficar pondo a mão na minha cabeça não. Mas resumindo, e aí? O que você faz? Deixa nos comentários. Axé.